Olá amigos, a linha de unidades de potência é representada por três motores em diferentes opções de potência. O principal deles é um motor a gasolina G4GC de 2 litros e 16 válvulas com potência de 140 cavalos-vapor, 142 cavalos-vapor. O motor é confiável, mas carece de torque. Tolera bem a instalação de equipamentos a gás, podendo muito bem se tornar uma alternativa às unidades a diesel. Acionamento do mecanismo de distribuição de gás do tipo combinado. Uma correia dentada conecta o virabrequim e o eixo de comando. E as árvores de cames estão conectadas por uma corrente. A correia é trocada a cada 60.000 km. A cadeia geralmente dura muito tempo, mais de 200 a 300 mil km. A folga da válvula é ajustada selecionando os empurradores. As lacunas podem desaparecer após 200 a 250 mil km. Após 200 a 300 mil km, é possível um aumento no consumo de petróleo. Mais frequentemente, é possível reduzir o apetite após substituir as vedações da haste da válvula. Se a substituição não ajudar, você terá que trocar os anéis presos. O segundo motor mais popular é o V6G6BA de 2,7 litros a gasolina. O motor é confiável. O mecanismo de distribuição de gás é acionado por uma correia dentada e duas correntes conectando as árvores de cames de cada cabeçote. O cinto é renovado a cada 60 mil km e as correntes durarão pelo menos 250 a 300 mil km. As folgas das válvulas são ajustadas automaticamente usando empurradores hidráulicos. Após 250 a 300 mil km, o problema de queima de óleo também pode aparecer aqui. As causas e métodos de eliminação são os mesmos do motor de 2 litros, vedações e anéis da haste da válvula. O diesel 2,0 CRDI D4EA também demonstra grande interesse no mercado secundário. Desenvolveu inicialmente 112 cavalos-vapor. Este motor diesel é bastante simples e confiável, não possui turbocompressor de geometria variável e filtro de partículas. Mesmo assim, o motor diesel de 2 litros não é suficientemente econômico. Em ritmo tranquilo no ciclo combinado, consome de 7 a 9 litros de óleo diesel a cada 100 km. Na Europa, em 2006, o motor diesel de 2 litros ficou mais forte 140 cavalos-vapor, e 2 anos antes do final da produção apareceu sua modificação de 150 cavalos. Embora ambas as unidades não tenham se tornado mais econômicas, elas acrescentaram dinâmica ao crossover. Ao mesmo tempo, trazem mais problemas técnicos. A maioria deles está relacionada ao filtro de partículas. Tal como acontece com outros modelos, o filtro não consegue limpar-se completamente quando o carro circula apenas pela cidade. Viagens longas na rodovia em alta velocidade ajudarão a proteger o proprietário de visitar um centro de serviço de automóveis. Além disso, deve-se levar em consideração a necessidade de substituição do volante bimassa. Os turbodiesel D4EA receberam acionamento por correia dentada. Os injetores de combustível durarão mais de 200 mil km e o turbocompressor durará mais de 300 mil km. Ocasionalmente, os proprietários individuais de um Kia Sprage com transmissão manual têm que lidar com reparos na caixa de câmbio devido ao desgaste do eixo piloto e da quinta marcha. A embreagem da transmissão manual precisa ser atualizada após 170 a 200 mil km. Com atualizações regulares de óleo, a transmissão automática F4A2 de 4 velocidades durará pelo menos 300 mil km sem reparos. Nas versões com tração integral, após 200 a 250 mil km, a embreagem responsável pela ligação do eixo traseiro exigirá atenção. A vida útil da embreagem é significativamente reduzida por movimentos frequentes em terrenos acidentados e pela inclusão de uma trava. Felizmente, consertar uma embreagem não é difícil nem caro. Normalmente tudo pode ser feito substituindo rolamentos, vedações e atualizando o óleo. Além disso, com alta quilometragem, os rolamentos externos do eixo da hélice e da travessa falham. Além disso, os vazamentos de óleo da caixa de câmbio traseira através das vedações do semi-eixo devem ser eliminados. Os blocos silenciosos de fábrica das alavancas dianteiras duraram até 150 mil km, e os blocos silenciosos das alavancas traseiras cederam somente após 200 mil km. A junta esférica ficou inutilizável após 120 a 150 mil km. Os rolamentos de roda de fábrica no eixo dianteiro podiam tornar-se barulhentos depois de percorrer 120 a 150 mil km, e no eixo traseiro frequentemente atingiam 200 mil km. Após 150 a 200 mil km é necessário reparar a cremalheira da direção. Pode bater ou vazar. A pintura da carroceria não é particularmente durável, logo fica coberta de lascas e arranhões.
Com o tempo, a corrosão é encontrada nas soleiras, na porta traseira, nas cavas das rodas e na parte inferior da carroceria. Em alguns exemplos, é necessário digerir uma longarina traseira podre e substituir os braços da suspensão com vazamento. Às vezes são encontrados buracos no chão, nos pés do passageiro dianteiro e do motorista. Os mais preferidos são os espécimes montados após o restyling, eles são mais protegidos contra a corrosão. Se antes o fabricante dava uma garantia de 4 anos contra a corrosão, depois de 2008 ele prometeu 10 anos. Com o tempo, o radiador do motor começa a vazar. Após 150 a 200 mil km, o gerador e o motor de partida podem ficar deprimidos. Às vezes, o compressor do ar-condicionado falha. No entanto, com mais frequência é necessário substituir um rolamento barulhento da embreagem do compressor. Com o tempo, o radiador do recuperador perde a permeabilidade. Podem ocorrer interrupções no funcionamento de equipamentos elétricos devido à oxidação e corrosão dos contatos da caixa de fusíveis. Ele está localizado no compartimento do motor, próximo ao orifício do paralama que permite a entrada de água no bloco. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.